Nós estamos na era do envelhecimento precoce da emoção. Quais são os sintomas? Reclamar demais, sofrer por antecipação, ser impaciente, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas, cobrar demais de si mesmo. Se você experimenta esses sintomas, você está esgotando o seu cérebro. Você precisa rejuvenescer. Nós, Homo sapiens, a única espécie que pensa e que tem consciência que pensa, temos tendência a não respeitar a construção de pensamentos. Diante dos conflitos, das crises, das perdas, das frustrações, nós colocamos pontos finais. Nós travamos a nossa história, enquanto, na verdade, você deveria aprender ferramentas de gestão da emoção para colocar vírgulas. Colocar um ponto final é você se autopunir, se deprimir diante de uma perda. Colocar vírgulas é você abrir o leque da sua mente, usar o caos para crescer, as perdas para ganhar. O teu eu tem de gritar no silêncio da sua mente: eu quero ser livre. Eu exijo não ser escravo das intempéries da minha vida. Eu posso e devo transformar perdas em ganhos, crises em oportunidades e os dias mais angustiantes nos mais solenes prazeres. Bem-vindos ao melhor ano da sua história. O que aconteceu comigo foi uma transformação de vida. Há 4 anos, eu passei por transtornos emocionais. Eu tive uma crise de ansiedade muito intensa, doentia mesmo, que tirou a minha concentração, a minha capacidade de produção no trabalho, capacidade de exercer um bom papel como mãe. E isso tudo, com vários sintomas que a ansiedade extrema causa, me levou a uma depressão profunda. Eu queria muito, tinha muita vontade de sair daquilo, mas não conseguia e não sabia como. E eu também não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, já que eu tinha tudo, tinha uma família bonita, filhos saudáveis, uma boa profissão, né? Um marido que gostava de mim. Então, o que estava acontecendo comigo? Interessante que quando você adoece emocionalmente falando, você vai abrindo mão de tudo. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia dar atenção aos meus filhos que uma mãe deve dar e me punia por isso. Ao mesmo tempo que eu tentava e não conseguia, eu me castigava por dentro por não estar tendo essa condição e me questionava por que eu cheguei nessa condição e não tinha respostas. Quando meu marido me apresentou o Dr. Augusto Cury, eu comecei a ter meus primeiros entendimentos dos bastidores da mente sobre gestão da emoção. Foi um processo longo. No começo eu ainda estava medicada, eu ainda estava sob os efeitos do transtorno que me acometeu. Com muita luta, eu comecei a dar os primeiros passos. E aquela pessoa que antes era ansiosa demais, exigente demais, que se cobrava muito, que era uma juíza de si mesma, muito severa, ela não existe mais. Ela foi renovada, ela foi transformada. Alguns editores me consideram o escritor mais lido no país na última década e também o psiquiatra mais publicado em todo o mundo. Mas muitos não conhecem as lágrimas que eu chorei, as dores que eu vivenciei e as perdas que sofri. Papai e mamãe e mais 6 filhos moravam em apenas um quarto pequeno. Imagine, 8 pessoas no pequeno cômodo. Minha mãe,
que é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço, sem perceber, sem conhecer o funcionamento da mente, errou. Quando eu tinha 5 anos de idade, havia um canário em casa. Ela chegou até mim e, querendo que eu tivesse responsabilidade, me disse: o canário morreu. Morreu de fome e morreu por sua culpa. E eu fiquei espantado porque tive o primeiro contato com a morte e aquilo estimulou um fenômeno que está presente no cérebro de todo ser humano, chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, que arquivou uma janela traumática ou killer duplo P. Isso me fez desenvolver uma característica de personalidade chamada hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Isso me predispunha a desenvolver transtornos emocionais. E além disso, quando estava no ensino médio, naquela época chamava-se colegial, a minha mente era um trevo de pensamentos. Estava em qualquer lugar, mas não fixo nas aulas que os professores davam. E meus amigos me diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. Veja bem, como é que poderia ter futuro um jovem tão desconcentrado? Então cheguei até meus amigos que estavam discutindo sobre o futuro deles e eu lhes disse: eu gostaria de ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E aí eu comecei a aprender a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões na vida são de foro íntimo. Não espere plateias te aplaudindo ou te encorajando. Você deve aprender a ser líder de si mesmo. Mas quando estava no 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, mais um acidente emocional. Eu comecei a desenvolver um estado depressivo. E eu comecei a desenvolver a arte da pergunta, milhares de perguntas. Por que não gerencio meus pensamentos? Por que não protejo a minha emoção? Por que não sou líder de mim mesmo? Por que minha mente produz ideias perturbadoras? Por que eu sofro por antecipação? Então, eu entendi mais uma ferramenta de gestão da emoção. Ou a dor me destrói ou me constrói. Eu usei a dor como minha mestra, a minha mais excelente professora. E a partir daí, comecei a me reinventar. Saí do caos, da depressão e me tornei um escritor. Por favor, não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Você pode e deve vivenciar o melhor ano da sua história quando o teu eu deixa a condição de espectador passivo, entra no palco da sua mente e treina-se todos os dias para ser ator principal, roteirista e diretor do seu próprio script. Quem reclama demais da família que tem, do espaço que tem, do trabalho que tem, não consegue se reinventar e se superar. A tua família, por mais defeitos que tenha, é a sua família, é a melhor família do mundo. Os seus pais, por mais que eles brigaram a vida toda, são os melhores pais do mundo, pelo menos para você. E o seu trabalho é o melhor trabalho do mundo, porque se você não abrir as janelas da memória para dar respostas inteligentes, você vai ser encarcerado a vida toda pelos fantasmas que te assombram. Toda vez que você sofre pelo futuro, o sofrimento pelo futuro é um pensamento complexo, é muito mais do que um código linguístico. Você tem de desenhar as possibilidades que não existiram, circunstâncias e ambientes, e a matéria-prima básica é o pensamento antidialético ou pensamento imaginário. Há 2 tipos de pensamentos conscientes. Um que copia os símbolos da língua. Veja bem, estou falando em português, outros falam em mandarim, outros em inglês. Esse pensamento que a escola usa a exaustão é o mais pobre deles. Ele asfixia a criatividade, a ousadia, a capacidade de empreender, e a educação mundial não sabe disso. Nem mesmo Harvard, Cambridge, Oxford, porque não estudaram essa fronteira da ciência. Mas eu estudei e entendi que se você não usar o pensamento imaginário ou antidialético para desenvolver criatividade, sonhos, para resgatar o seu ânimo, sua coragem, para você ter o melhor ano da sua história,
você vai usar o pensamento antidialético para ter o pior ano da sua história. Reitero, para sofrer por antecipação, para se culpar, para cobrar demais de si, para achar que não vale a pena viver, para achar que você não consegue conquistar pessoas e não se reinventar nas dificuldades. Portanto, cuidado. A construção de pensamentos não pode ser interrompida. Ou a usamos de maneira inteligente, criativa, produtiva, ou ela vai se transformar na nossa mente num cárcere. Você é um escritor do melhor dos roteiros na sua mente? Ou você é um especialista em colocar pontos finais? Você coloca vírgulas? Ou você bloqueia a sua capacidade de pensar? Acha-se uma pessoa sem sorte, uma pessoa que não teve oportunidades no teatro social. Quando o mundo desabar sobre você, você tem a oportunidade de ouro de colocar vírgulas, abrir o leque da sua mente, libertar o pensamento antidialético ou imaginário, não para fazer da sua história um filme de terror, mas um espetáculo único e imperdível. Depois da mais dramática tempestade, pode surgir o mais belo amanhecer se você aprender as ferramentas de gestão da emoção. Um beijo no coração, de Augusto Cury. No próximo episódio, o Dr. Augusto Cury vai explicar com mais detalhes como se tornar de uma vez por todas líder de si mesmo e não mais escravo dos seus pensamentos ou do que os outros falam de você. Agora, deixe um comentário abaixo dizendo o que você espera dessa série.